Oi, eu sou Eduardo Laranjeira, tenho uma consultoria de branding e faço mestrado em inteligência artificial. Sabe aquela sensação de que você precisa sempre empurrar o seu produto, que parece que ninguém quer, você tem que sempre justificar cada centavo e mesmo assim o comprador não está satisfeito, pede desconto? Na verdade, isso não é falta de dom para vendas ou um problema de oratória. A questão é que o seu produto ainda não atingiu o estágio de maturidade para que ele seja puxado pelo mercado. Então, o que é que acontece? Você está sempre olhando aqui para o quadro, empurrando o teu produto. É uma força muito grande que você tem que fazer para vendê-lo. Parece que você parece que você está falando para o nada. Parece que você está se comunicando ali e simplesmente ninguém está te ouvindo. Então, por isso, você justifica cada etapa, você justifica cada item, você justifica cada vírgula do teu produto. E mesmo assim, não consegue cobrar aquilo que você queria. Então, hoje eu vou te mostrar todos os cenários dessa situação e como sair dela. Então, vamos lá. Quando você está nessa situação que eu falei, que você não consegue de jeito nenhum vender o seu produto, ou que quando você vende, você tem que justificar de maneira exaustiva, o que é que acontece? Você está num barquinho, e o que você está fazendo é remando contra a correnteza. Então você está remando, remando e suando e não consegue sair do lugar. Simplesmente você está totalmente focado na tração humana, mas a correnteza ela está indo para outro caminho. O que é que eu quero dizer com isso? Simplesmente o que você está oferecendo, aquilo que você está mostrando, não é o que o mercado está pedindo. Seja por um problema de oferta, seja por um problema de posicionamento, seja por um problema de público, que nós vamos entrar neles daqui a pouco. Então, qual a solução? A solução é você desenvolver um produto que dentro da oferta, dentro do posicionamento, dentro do público, ele esteja como um barco à vela, indo a favor do vento e a favor da correnteza. Então, o que é que você vai ter que fazer? O que você vai ter que fazer é remar a favor da maré, no caso aqui, aproveitar o vento e simplesmente seguir. O segredo do produto não é você fazer mais força. O segredo é você aproveitar o vento. Existe uma estatística muito famosa que fala que a maioria das startups falha por falta de fit de mercado. Porque simplesmente ninguém pediu aquela solução, porque simplesmente aquele problema não existia. Então você tem aqui um cenário que é o seguinte: ou o problema ele realmente existe, e aí você não está conseguindo vender porque a sua oferta ou o seu posicionamento ou o seu público estão errados, ou simplesmente aquele problema não existe para nenhum público. Então, consequentemente, a sua solução ela é inútil. Ela não tem valor. Ela não tem valor porque se o problema não existe, ninguém quer resolver aquilo. Então a sua resolução ela não serve para nada. Caso o problema ele realmente exista e você ainda esteja lá na posição de quem está remando contra a maré, fazendo muita força sem vender nada, o que é que acontece? Você está num desses três cenários. Ou a sua oferta está descalibrada, por exemplo, você está focando muito ali nas features do seu produto, nas características, e não está conseguindo de fato entregar a transformação, então você teria aqui um problema de oferta. Outro cenário é um problema de posicionamento. Então você está competindo
num mercado onde você não tem diferenciais claros ou onde você não está entregando o mínimo necessário e simplesmente as pessoas não estão vendo valor no teu produto. Então esse seria um problema de posicionamento. Ou você tem um problema de público, que ok, a tua oferta tá boa, mas que no fim das contas o teu público-alvo não é o correto. Então, vamos supor, ou o teu público tem pouco dinheiro, ou o teu público tem pouca ideia daquele problema, isso aqui é uma lâmpadazinha, ou o teu público tem pouca ideia daquele problema e você precisa de um esforço muito grande de educação, que nem sempre você está disposto, ou você tem o preparo para conseguir quebrar essa barreira da educação, e acaba que ninguém vai comprar o teu produto, porque apesar do problema existir, você está expondo ele da forma errada, ou você está inserindo ele no mercado da forma errada, ou você está falando com as pessoas erradas. Então o que é que você precisa fazer? Para ser um produto que de fato você vai estar num barco à vela, sendo levado pelo vento, que aí é o mercado, o que é que você precisa fazer? Ajustar oferta, posicionamento e público. Como é que você ajusta a oferta? Você precisa vender transformação. Você precisa vender o benefício. Então, o cliente não quer saber, por exemplo, qual a linguagem que você está codando aquele aplicativo. A não ser que seja um cliente, claro, muito específico, já da área de tecnologia e tudo mais. Mas na maioria das vezes isso não importa tanto. O que vai importar é o que aquele aplicativo é capaz de fazer para o teu cliente. Você vai vender um SaaS, então não importa para o cliente se o teu site foi feito em vibe coding, se foi codado à mão. O que importa é realmente ele entregar o que foi proposto. Você é uma agência, não importa se você vai programar os posts no MLabs, não importa se você vai fazer as artes no Illustrator. O que importa é você entregar o resultado que o teu cliente espera. Então, venda transformação, venda resultado. É isso que a tua oferta precisa. E quando a gente vai falar de posicionamento, é interessante que o teu produto ele tenha uma tese. Então, aquilo que só você acredita, aquilo que você é defensor com muito mais força que os outros. É interessante que ele tenha isso. Além dessa tese, é importante, como a gente já falou aqui em alguns vídeos, um deles eu vou deixar fixado no final, que é ter uma proposta de valor com diferenciais claros. Então, por que escolher a tua empresa e não qualquer outra? E por isso que essa tese é importante, porque ela já é um ponto desses diferenciais. E a parte de público, aí é você ver se o público ele tem dinheiro para pagar e se ele de fato quer pagar por essa solução agora. Então, se realmente ele está disposto a resolver isso. E ajustando esses três fatores, que no fim todos dizem muito respeito à tua comunicação, todos dizem muito respeito ao teu marketing, o que é que a gente tem? A gente tem um produto com o que a gente chama de Product Market Fit. Então, é muito mais provável que você esteja chegando no teu PMF. Que o mercado ele passe a entender o valor desse produto, que você esteja num grau de maturidade maior, e assim, ao invés de empurrar todas as vendas, você vai sair dessa realidade e você vai para uma realidade de ser puxado, onde o próprio mercado ele já passa a ver valor no teu produto e decidir por você. Existem alguns sinais claros que você acertou essa veia, que você acertou esse vento que está te puxando. Quais são? Uma maior aceitação das tuas propostas. Então, a taxa de conversão comercial
ela passa a ser maior, a tua taxa de conversão de leads, ela passa a ser maior. Por quê? Porque a tua oferta, o teu posicionamento e o teu público, eles estão melhor azeitados. Além disso, as indicações, elas vêm com mais força. Então, os teus clientes, eles veem tanto valor no teu produto que eles passam a te indicar para novos clientes. Além disso, uma outra coisa que está ligada a essas indicações é a retenção. Então, quem é teu cliente, não só ele passa mais tempo com você, que seria uma maior retenção, ele não quer sair, ele não quer cancelar contrato, ele quer ficar contigo, como também ele pede outros produtos. Então você consegue aqui fazer o cross-sell. É claro que para isso daqui, para chegar nesse nível, você precisa ter um nível realmente de entrega muito bom. Aí não é só oferta, posicionamento e público. Aqui entra também, entrega, atendimento, já na prática da prestação do serviço. E no fim das contas, o que é que isso vai resultar? Crescimento para a tua empresa. Então esses são alguns sinais importantíssimos de que você está conseguindo, de fato, chegar nesse momento onde o mercado está te empurrando. E aí, você vai ter que se preocupar muito com essa coisinha aqui, que é a entrega. Para que realmente não seja só uma venda e a tua empresa ela não fique naquele voo de galinha. Então você começou, cresceu aqui achando esse vento certo, mas depois você cai porque a tua entrega não foi suficiente. Não, o que a gente quer, com a entrega certa, com a entrega boa, o que é que vai acontecer? Você vai crescer, você vai conseguir surfar bem nesse vento, depois você vai entrar num certo platô, que é o que acontece com os produtos, e aí, muito tempo depois, é que esse produto vai decaindo. E aí você me pergunta, beleza, Eduardo, já estou preparado para estruturar o meu posicionamento, para estruturar a minha oferta, para estruturar o meu público, para chegar nesse momento aqui onde eu vou ter mais aceitação, maior taxa de conversão, de leads, de proposta comercial, mais indicação e mais crescimento. Quando eu chegar nisso daqui, nesse ponto 4, qual é o próximo nível? O próximo nível, ele está muito ligado a ticket médio. Então, qual é a forma mais fácil de saber que é momento de você aumentar preço? Simplesmente quando fica fácil vender. Quando você está ofertando e está todo mundo aceitando. Então, é um cenário de aumentar preço. E o outro nível é você pensar em produtos complementares. Então, para quem já compra de você, ter outras opções para que naquela entrega você consiga ter sempre uma possibilidade de cross-sell. Então, viver não só da retenção, mas também do cross-sell. E assim você consegue aproveitar muito esse momento. É como se você tivesse no barquinho à vela lá que a gente está usando como metáfora esse tempo todo, e você fosse crescendo o tamanho do barco. Ao invés de estar num barquinho à vela, você começa a construir uma caravela, que vai ter aqui várias velas para te levar. Então, vários mastros. E aí, assim, você constrói de fato um próximo nível de aceitação da tua oferta, você está num próximo nível de crescer ticket médio, de crescer cross-sell e de ter uma oferta super completa. Então, como vocês puderam ver, o primeiro passo para acertar essa vela, para construir essa vela, é trabalhar aqui na sua oferta, no seu posicionamento e no seu público. Por isso, deixei aqui um vídeo para vocês acompanharem e saberem como chegar
nesse momento ideal, principalmente do posicionamento, como desenvolver esse posicionamento para ser único. Te espero lá nesse próximo vídeo. Nesse daqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e até a próxima. Valeu!